Claro. Bom, gente, primeiramente é um prazer enorme estar com vocês aqui, felicidade realmente muito grande. E pedir a todos agora que acerenem seus pensamentos, fechem os seus olhos, se sentem numa posição confortável, respirem fundo. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e ao nosso amado Mestre. E dar bem-vinda a todos esses amigos espirituais que se aproximam de nossas casas, do nosso recanto no lar. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de hoje, de estarmos aqui reunidos, graças à tecnologia, de podermos compartilhar este momento de estudos juntos, emanando essas vibrações de amor, de paz, de tranquilidade, para cada região deste globo. E sempre com muito carinho, com muito amor, lembrando das pessoas que não puderam estar aqui hoje presentes, online, mas de que alguma forma estão aqui. E levar sempre as nossas vibrações mais altas aos nossos irmãos, que de alguma forma estão sofrendo neste momento, seja um sofrimento físico ou espiritual. Aqueles amigos encarnados que trabalham na linha de frente, nos hospitais, nos policiamentos, nas ruas. Aqueles amigos que dentro de casa se sentem só, desamparados, angustiados. Aqueles irmãos que sofrem nos leitos de hospitais, nas penitenciárias, nos corredores da morte. Aos amigos que desencarnam diariamente por este vírus ou por qualquer outro problema físico. Elevemos nossos pensamentos a eles para que o amparo e o socorro necessário chegue para cada um deles. E claro, sempre fortalecer os nossos pensamentos aos amigos encarnados e desencarnados que trabalham também na linha de frente, no combate, no amparo, no amor e na caridade. E pedimos a permissão para que possamos começar os estudos de hoje e que possamos de alguma forma entrar esses estudos em nossos corações e que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, de novo boa noite a todos. Eu vou dividir a minha tela aqui. Vocês me digam se estão aparecendo. Alguém abre o microfone e me fala, tá? Se vocês estão conseguindo ver. Tá vendo aí? Maravilha. Então tá bom. Bom, eu vou claramente, né, deixar em aberto depois para as perguntas e considerações. Darei o meu máximo para fazer esta explanação, não falo nem palestra, porque eu não sou palestrante, mas para fazer essa explanação no período que nós temos de espaço de tempo, mas se tratando de livro dos Espíritos, sempre tem muito mais do que falar e aprender. Bom, a Luísa, né, na última semana, na última terça-feira, ela fez a primeira parte deste capítulo, né? Que é... Deixa eu só ver aqui que eu não... Ah, tá indo. Que é a primeira parte desse capítulo, né? Que é o capítulo 4 da pluralidade das existências. E ela falou brilhantemente, linda palestra sobre a reencarnação. Uma forma simples e objetiva para que possamos compreender, né, na visão da filosofia, da doutrina espírita e, claro, científica, porque andamos juntos. Então, partindo do pressuposto que todos aqui já têm uma noçãozinha básica, ou já tinha, né? Vamos agora dar continuidade nessa segunda parte, e hoje os itens falados vão ser sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas, para fechar este capítulo.
Mais uma vez, deixando claro que o objetivo aqui não é aprofundar, porque cada item desse realmente dá uma palestra, dá para se aprofundar. Mas é tentar passar de uma forma clara e objetiva, né, esses assuntos. E despertar em cada um de vocês a curiosidade de estudar o Livro dos Espíritos, e se já estudaram, estudar de novo, né? E estar aí procurando mais informações sobre, sempre, porque o Livro dos Espíritos, não sei se vocês conhecem a história do Divaldo, ou assistiram o filme, mas, né, quando os espíritos sempre pediam para ele no começo, leia o Livro dos Espíritos, aí ele leu o Livro dos Espíritos, agora lê de novo, aí ele leu de novo, agora lê de novo. Por quê? Porque sempre que voltarmos nos estudos, vamos aprender uma coisa diferente, né? Conforme a nossa intelectualidade avança, a gente consegue compreender melhor esses ensinamentos deste livro que, na minha opinião, assim, de longe, na doutrina, é um dos meus favoritos. Bom, e segundo que eu costumo brincar, ainda falei com a Luísa, falei que os itens do Livro dos Espíritos, eles dão uma palestra, os capítulos um seminário e o livro inteiro uma graduação universitária. Então, por isso que a gente se esforça, né, como eu não sou palestrante, para passar o máximo de informação objetiva num curto espaço de tempo. Então, vamos lá. O primeiro item é os sexos nos espíritos. São das perguntas 200 a 202, tá? E Kardec pergunta aos espíritos. Pronto. Aqui. Se travar um pouquinho, gente, eu faço de novo, tá? Ele pergunta aos espíritos. Os espíritos têm sexo? E aí, os espíritos respondem. Não como o entendeis. Bom, esse primeiro item é o item também que dá para destrinchar outros itens. Mas, como eu disse, eu vou tentar ser objetiva. Não podemos definir os espíritos a partir dos padrões corporais. O que significa que não podemos definir o que não é matéria a partir da nossa matéria, né? A questão dos nossos órgãos sexuais masculinos e femininos, né? Ela é dada na parte biológica da matéria. Como espíritos encarnados, né? Temos esta questão corporal. Porém, quando ele fala não como entendeis, é porque o que nós entendemos, né, é o sexo na matéria, né? Gênero feminino e masculino. Porém, é complexo, porque o que nós entendemos é muito limitado, o que vem fora da matéria, que é o mundo dos espíritos. E no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, tem uma parte lá bem interessante, onde na colônia Nosso Lar, né, que é uma colônia que eles dizem terrestre, porque fica perto da costa terrestre, lá André Luiz conta que eles estavam se preparando para receber esse mensageiro. E esse mensageiro, ele vinha de colônias superiores espirituais terrestres. Então, quer dizer que ele era um espírito terrestre, mas que ele vinha de colônias superiores, né? Superior à do nosso lar. E a primeira parte que chama atenção nesse capítulo é que André Luiz conta que esse espírito se materializa em nosso lar. Então, quer dizer que a matéria, né, utilizada dentro do mundo espiritual que esse espírito vive, dessa colônia espiritual, já era diferente da do nosso lar, por ser uma colônia espiritual elevada, né, superior à do nosso lar. E aí ele dá uma explanação muito bonita, diz que esse espírito dá uma palestra maravilhosa, eles ficam, né, realmente assim, muito tocados e comovidos com a intelectualidade e moral desse espírito, e aí sim, ele vai embora. E André Luiz começa a comentar com este amigo dele, né? E com esse mentor dele no nosso lar, falando, nossa, que espírito elevado, de grandeza. E o mentor dele fala, então, André, na verdade, ele é um espírito provindo da Terra, ele ainda reencarna.
claro, com necessidades menores que outros espíritos, né? Por vir de uma colônia espiritual elevada. Mas ele dá um espaço aí de 500, 700 anos para cada reencarnação, quando necessária. E na esfera espiritual que ele vive, ele não tem mais a forma humana. Olha que interessante. Então, é tão elevada essa esfera espiritual que ele vive, porém, aí ele ainda reencarna, se necessário, mas não tem a forma espiritual, a forma humana. E aí vem a pergunta, então, como que é a sexualidade nessa esfera? Não sei. Ninguém de nós sabemos, né? Então, esse exemplo que eu vi, eu achei muito legal, é esta questão de que nós ainda somos muito limitados nesses entendimentos. Em outras esferas espirituais ou planetas, né? Mesmo que ainda a forma humana seja o que eles descrevem, as formas de sexualidade, né, do corpo, se tem, com certeza muito diferente das nossas, né? Dentro do livro dos espíritos também, né? Kardec pergunta qual que é a forma dos espíritos, né? A forma aí os espíritos de um feixe de luz rubi, da cor do rubi. Uns mais opacos, por serem menos evoluídos em questão moral, e outros mais reluzentes, por serem mais, né? Então não há uma forma, não como a conhecemos. E aí, para fechar essa ideia, é interessante entender que os mesmos espíritos são eles que encarnam nos corpos masculinos e femininos, né? Um exemplo. Hoje, né, nessa encarnação, eu vim do gênero feminino. Porém, provavelmente já fui do gênero masculino, ou serei, né? Por quê? Porque os espíritos dizem que cada sexo lhes proporciona provações e deveres especiais. Um bom exemplo disso é, se um espírito vem reencarnando somente com o corpo masculino, ele jamais terá a experiência que o corpo feminino pode proporcionar. Um deles é de gerar um filho, né? Porque somente os órgãos femininos é que podem gerar um filho, né? Biologicamente. Então, essa é uma experiência que, se um espírito somente reencarnar do sexo masculino, jamais vai ter essa experiência. E uma experiência materna é uma experiência de grande valia para o espírito. Como uma experiência paterna também. Se eu vim sempre, né, reencarnando como do sexo feminino, eu jamais vou ter essa experiência como ser um pai, né? Tantas outras também, outros exemplos que eu posso dar. Então, essa questão, ela é muito interessante se a gente pensar por este ponto de vista das experiências. Porém, até a Luísa comentou da última vez, né, que não está no livro dos espíritos, mas dá para abranger a questão da homossexualidade também neste aspecto, mas isso daí é uma outra palestra com muito mais informações interessantes também, tem muitas palestras interessantes no YouTube sobre isso, então não vou me aprofundar nisso hoje, mas deixo aqui que sim, estamos pensando em montar uma palestra futuramente sobre isso, é muito interessante esse aspecto. Porém, a Luísa rindo aqui, ó. Porém, é porque realmente é um aspecto bem complexo, tá? Então, de se tratar. Então, tem que ser uma palestra, assim, à parte. Porém, o que é importante, e eu vou dizer assim, o essencial, é que, independente da orientação sexual ou, né, do corpo que nós estamos, seja ele feminino ou masculino, os principais valores morais não mudam. Né? Não é porque eu tenho uma orientação sexual diferente da sua, ou porque eu nasci do sexo masculino ou feminino e tantos outros, né, adjacentes aí, que as minhas questões morais mudam. Por quê? Todos nós temos a capacidade e o dever de se melhorar, independente da região que moramos, da cultura que temos, da língua que falamos, e da orientação sexual. Então, isso, na verdade, para os espíritos é irrelevante.
Porque os espíritos não têm sexo, né? Não como entendemos, não importa. O que importa é o nosso progresso moral, que independente do corpo que viemos e da orientação que temos, podemos exercer da mesma forma, né? Então, os valores morais independem da sexualidade. Bom, seguindo adiante, vamos falar agora, né, do parentesco e filiação, que é da pergunta 203 a 206. Então, aqui, Kardec pergunta na pergunta 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? O que ele pergunta aqui? Ele pergunta se quando os pais concebem um filho, né? Se uma parte da alma deles é transferida para a alma do filho. Isso, sem olhar a resposta, já poderíamos responder porque, né, quem estuda o Livro dos Espíritos ou estão com a gente aqui nos estudos, a questão 115, Kardec pergunta pergunta aos espíritos como Deus criou os espíritos. E eles respondem, Deus criou os espíritos simples e ignorante. Então já entendemos que quem cria, né, os espíritos é somente Deus. Então, o pai, a mãe, eu, vocês, ninguém dá vida a um espírito. Quem dá vida ao espírito é Deus. Porém, os pais transmitem aos filhos somente a vida animal, porque a alma é indivisível, né? Quando a Luísa, né, explicou isso na última palestra, a vida, né, a reencarnação do espírito começa na concepção um pouco antes dela, né? Então, se entende que já tem a pré-existência do espírito ali, já existe o espírito ali. Então, ele é individual. O pai e a mãe só dão a oportunidade daquele espírito se reencarnar. Porém, ele já existe, porque quem cria os espíritos, né, é Deus. E entrando nessa questão dos pais, eu vou falar um pouquinho ali na frente mais sobre isso, mas eu vi uma analogia tão interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso, né? Sobre as tarefas que Deus nos dá. Partindo do pressuposto que Jesus é um espírito de elevada moral, um espírito superior, e ele já veio ao mundo, ele encarna no mundo, né, com a missão que todos conhecem, e ele tem essa missão e ele é escolhido para ser o governador do planeta Terra, né? Ele está junto do planeta Terra desde o começo de sua formação, com uma falange enorme de espíritos superiores. Então, Deus dá a tarefa para Jesus de, sob a tutela dele, administrar, educar, amar e ensinar uns bilhões de almas, né? De espíritos. Só que Deus, ele dá as tarefas conforme a nossa capacidade moral, intelectual e até física, certo? E aí, Deus deu aos pais a tarefa de ter sobre a tutela deles alguns espíritos, não é? Ele deu, né, essa tarefa de, claro, né, antigamente, não sei hoje ainda se algumas culturas, mas sei que antigamente, né, alguns pais tinham 14, 15, 20 filhos, né, mas não mais que 100, né? Então, é uma proporção bem menor do que Jesus tem como tarefa. E aí, essa é a grande ideia da autossustentabilidade da reencarnação. Já ouviram falar nesse termo, autossustentabilidade da reencarnação? Eu vou explicar para vocês. Bom, Kardec pergunta, né, aqui, ele fala que, na opinião de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, né, se isso realmente ocorre.
E aí é que dá entendimento da sustentabilidade da reencarnação. Por quê? A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Ou seja, normalmente, na sua grande maioria, porém não é uma regra, nós costumamos nos reencarnar dentro do mesmo ciclo familiar. Tá? E aonde vem a sustentabilidade da reencarnação? Porque, por exemplo, hoje, minha mãezinha está aqui me assistindo. Hoje, a Magali, minha mãe, veio na posição de me gerar a vida. Então, ela é minha mãe, eu sou a filha dela. Pode ser que numa próxima reencarnação, os papéis se invertam. Ou eu posso vir a mãe dela, o pai dela, ou podemos vir, irmãos. Enfim, então, nós estamos sempre neste ciclo de reencarnação. Geralmente, nós nos reencarnamos dentro desses ciclos familiares. Mas não é uma regra. Existem, sim, os casos de espíritos que reencarnam em outros núcleos familiares, para aprendizado da família ou dele próprio, por algumas tarefas a serem exercidas. Então, tudo tem uma exceção. E então, nós entendemos que a reencarnação não destrói os laços de família, mas fortalece e amplia a fraternidade. Olha que legal. Então, hoje, vocês olhem aí ao redor de vocês, os filhos que vocês têm, o marido, os amigos, os parentes, e tenho certeza que vocês conhecem eles de longa data. Vocês vêm neste processo evolutivo, reencarnatório juntos, provavelmente juntos, E aí também se diz muito da afeição que nós temos com outras pessoas, mas isso eu vou falar um pouquinho lá na frente. Então, sabemos que a reencarnação, minha gente, quando nós perdemos um ente querido, claro que sofremos, Porque por aquele espaço de tempo nós não vamos ver ele, essas pessoas mais, não da forma que queremos. Mas sabendo, essa doutrina tão confortadora, que vamos nos reunir lá na frente, em breve, Se os laços que foram construídos dentro da vida material foram laços de amor verdadeiro. Então, eles não a reencarnação não destrói esses laços, ao contrário, ela fortalece esses laços. E aí, Kardec, claramente, ele vai um pouquinho mais a fundo. O próximo item é as semelhanças físicas e morais, que é da perguntas 207 a 217, tá? E aí a pergunta é a seguinte: os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física, certo? Transmitem também uma semelhança moral? Bom, essa pergunta basicamente já foi respondida, Quando nós aprendemos aqui um pouquinho atrás que o espírito é único, é individual, certo? Então, a gente compreende que tudo aquilo que aprendemos como espírito, como encarnados ou desencarnados, vem dos nossos próprios méritos, não é transferido, como as questões físicas e genéticas são, E os espíritos respondem: os pais transmitem aos filhos a semelhança física, a genética que a gente conhece, mas não a semelhança moral e intelectual, porque isso nós adquirimos por nós mesmos ao longo da nossa jornada evolutiva de várias e várias e várias encarnações, e podem ter certeza que essa não é a primeira de nenhum daqui e nem vai ser a última. Porém, aí eu imagino que pessoas pensam nessa pergunta, porque eu pensaria, e claro, Kardec pensou, ele falou assim: então, de onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? E isso é fato, Quantas vezes a gente não vê pessoas: nossa, mas como você tem o trejeito do seu pai ou da sua mãe, como que vocês pensam iguais, como vocês têm a voz parecida, como o pensamento de vocês são muito similares, Claro, isso acontece. Então, como é que explica se os pais não passam, essa questão moral para frente? Porque os espíritos falam: o corpo deriva do corpo, mas o espírito procede do espírito, Então, como isso se dá? As semelhanças morais e intelectuais se apresentam entre os espíritos simpáticos.
Olha que interessante. O que vem a ser os espíritos simpáticos, tá? Os espíritos simpáticos são todos aqueles que nos afinizamos, sejam encarnados ou desencarnados. Normalmente, quando nós, né, reencarnamos nos núcleos familiares, nós reencarnamos, né, no núcleo desses espíritos que simpatizamos com suas condutas morais, com suas formas de pensar, de agir, com as suas condutas intelectuais. É muito interessante isso, né? Porque é como na amizade. Temos os nossos grupos de amigos, certo? Tem aqueles grupos que nós nos sentimos melhores porque nós compartilhamos das mesmas ideias, dos mesmos gostos, e tem aqueles grupos que não tem nada a ver com você, certo? Aqueles grupos que, às vezes, não é nem que você não se simpatiza, mas que as ideias são diferentes, os assuntos não lhe agradam ou não lhe interessam. E o mesmo acontece com os espíritos, porque não é porque nós estamos no plano espiritual é que mudamos as nossas condutas e a forma de pensar, né? Nos atraímos nesta maneira. Por isso que essas semelhanças, quando se vê entre os pais, os filhos, até os amigos, são sobre espíritos simpáticos, que simpatizam-se entre si. Então, é muito bom entender, é importante entender, quer dizer, que não existe transmissão característica de espírito para espírito. Transmissão característica é uma questão física, genética e biológica. Somente isso. O que claramente a educação que os pais, né, dão aos filhos é uma transmissão moral de um outro cunho educativo. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Mas as afinidades que nós vemos muitas vezes, até em crianças pequenas que ainda não aprenderam muita coisa e se assemelham tanto aos pais ou aos irmãos, é por serem espíritos simpáticos. E aí, quando eu entrei nesse item, influência dos pais sobre o filho, eu não tenho filhos ainda. Então, eu acho interessante quando uma pessoa, né, fala de um assunto, porque ela já estudou muito e também tem experiência própria de causa. Então, se eu falar uma besteira, os pais, mamães que estão aí, vocês me perdoam, tá? Mas eu tenho uma mãe, então eu sou filha, então eu consigo entender um pouquinho. Mas dentro desse cunho do Livro dos Espíritos, a influência dos pais sobre o filho. Até agora, nós aprendemos, né, que os pais dão a vida animal aos filhos, que não passam além das transmissões morais, mas só físicas. Será que é só isso? Será que é somente essa influência que Deus colocou os pais na vida de cada um de nós só para que possamos reencarnar e estamos bem assim? E, na verdade, não, né? A influência que os pais têm sobre os filhos é grande influência, grande influência. Porque os pais têm uma grande missão, se não uma das maiores, tá? E sejam eles pais por laços sanguíneos ou não, né? Conceber um filho, podem ter certeza, né, que é uma grande coisa a se fazer enquanto encarnado. E o Livro dos Espíritos fala muito bem disso e algumas obras também. Mas por quê? Vamos lá. Nós aprendemos que Deus nos cria simples e ignorante, que somos individuais, como espíritos, que nós temos o livre-arbítrio, que escolhemos o que quisermos. Então, é mais ou menos assim, se a gente for passar reto na explicação. Então, Deus nos criou, nos colocou aqui, ó, se virem, entendeu? Vocês precisam evoluir, vocês precisam melhorar, vocês precisam se intelectualizar, vocês precisam fazer melhor, mas é com vocês. A escolha de vocês é com vocês. Será que é só isso? Seria um contrassenso, certo? Se a gente está falando de uma misericórdia muito maior da qual entendemos que é a misericórdia de Deus. Então, a evolução do espírito é um grande processo educativo. Por quê? Porque Deus, né, em sua imensa, infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de nascermos de outros seres, né, materialmente dizendo.
e ter deles, né, a influência da educação, do amor, do aprendizado, da conduta. Por quê? Porque a educação é um processo coletivo. Não tem como se aprender as coisas sozinhos, certo? Né? Nós precisamos de exemplos e de outras pessoas e de situações que somente outras pessoas vão nos proporcionar. O dos maiores mandamentos, né, de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Então, olha aí, tem um próximo, tem alguém aí. Então, nós vivemos de uma coletividade e assim, essa coletividade nos educa. E as primeiras, né, passinhos da educação vêm dos pais. Mesmo, né, sendo sanguíneos ou não, ou seja, no coração. Então, por isso, Deus nos dá os pais e nos ajuda no nosso processo evolutivo. Olha que maravilha, né? Tudo está interligado e com muito amor. Então, os pais têm por missão desenvolver o espírito do filho pela educação. E como eu disse, né? Eu não sou mãe, mas vocês aí que são, imagino que sabem a profundidade disso, né? Primeiramente porque não é uma tarefa das mais fáceis, ou não é fácil, e demanda muito, né, de nós como espírito, mas também é uma das tarefas, pelo menos minha mãe diz, que mais recompensa o coração, quando, né, é feita com amor e dedicação. Então, isso é a tarefa dos pais, né? E aí, aqui, os espíritos falam para Kardec que, se falharem, eles serão culpados na tarefa. Mas, eu quero explicar muito bem isso, tá? Então, quer dizer assim, vamos colocar uma família que tem os filhos e que dá todo o amor, suporte, educação, os melhores exemplos morais, proporciona tudo, não estou dizendo nem a parte material, tá? Eu estou falando realmente a parte sentimental, moral e educativa de um ensinamento. Então, para aquela criança não falta nada, ela teve todos os exemplos possíveis, todas as oportunidades de se tornar um espírito bom, caridoso, digno, mas, no meio do caminho, né, essa criança que vira um adulto resolve se enveredar pelos caminhos das pedras. Será culpa dos pais? Lembra que, de novo voltando, o espírito é único, singular e tem um livre-arbítrio? Deus nos deu os pais para, né, a educação coletiva, para nos ensinar, mas aí entra, mais uma vez, a bondade divina, a misericórdia divina. Nós temos o livre-arbítrio. Se para aquele espírito foi-lhe dado a oportunidade de estar em uma família que o acolheu, que o amou, que o educou, que colocou, que tentou o máximo de colocar eles nas veredas do bem, se aquele espírito decide, né, se aquele espírito encarnado decide para outros caminhos, a escolha foi dele, porque a oportunidade foi dada. E aí é um bom exemplo de como nós jogamos fora as oportunidades, né? E também tem um exemplo contrário, né? Aquelas crianças que não receberam nada disso, pelo contrário, receberam desprezo, violência, né, indiferença, e se tornam pessoas maravilhosas. Isso significa que a escolha é nossa. Nós não podemos, né? Nós não podemos mudar, administrar a atitude das outras pessoas, mas nós podemos escolher o que vamos fazer com elas, com as oportunidades que nós temos, porque mesmo as crianças que nascem em famílias não muito estruturadas, é uma oportunidade também para ela e para os pais, né? Então, é muito importante entender isso, que se realmente os pais colocaram essa tarefa em primeiro lugar, do amor, do carinho, da proteção, da educação, e mesmo assim o filho não quis, né? Então, não é culpa deles. E quantas vezes nós não vemos aí, né, as mães sofrendo, principalmente, né, esses filhos que acabam na vida do crime, nas penitenciárias, e elas vão lá visitar, mesmo assim, com todo o amor, e se culpam, perguntando onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz.
Porque ainda assim elas sentem que poderiam fazer mais. Só que na grande maioria, quem poderia ter feito mais é aquele filho, aquela filha que teve a oportunidade, né? Então, essa é a lei do livre-arbítrio, né? As oportunidades estão aí. Basta de nós sabermos enxergar e utilizá-las da melhor forma. E aí, dentro deste aspecto, dentro mesmo desse ainda das semelhanças físicas e morais, Kardec pulou as perguntas, né? Pulou não, ele acrescentou as perguntas para pensar sobre as raças, nas diferentes raças, né? Então, a pergunta 215, ele pergunta assim: de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Então, os espíritos respondem: os espíritos se reúnem em grupos de acordo com as semelhanças de suas tendências. Lembram que nós nos reencarnamos normalmente no núcleo familiar de espíritos afins? As nações, as raças não são diferentes. Olha que maravilha. Tem alguns livros que falam sobre isso. Se nós pensamos assim, que a maioria aqui, né, todos são brasileiros, a maioria não, todos são brasileiros aqui, né? Se pensarmos sobre essa questão, por exemplo, do Brasil, nós conseguimos ver claramente a diferença cultural, né, até intelectual, se a gente comparar com países da Europa, da Ásia, aqui mesmo da América, os Estados Unidos, conseguimos ver, são povos diferentes, né? Aos olhos de Deus somos todos iguais, mas somos povos com costumes, língua, né? Tudo diferente. E aí, se você pegar a Europa, por exemplo, olha que interessante, a Europa é um espaço geográfico bem limitado, né? Comparando com outros países. E dentro daquele espaço tem vários países. Mas o que é mais interessante é que cada país desse, mesmo eles fazendo fronteira, estão todos juntinhos, cada um conserva a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, mesmo estando num espaço geográfico praticamente do mesmo. Olha que interessante, como é que isso se dá, né? Então, porque geralmente eles se reencarnam dentro desse núcleo que os atrai. Por um exemplo, vocês já ouviram, não sei se você já conhece, ouvir falar no ritual do chá no Japão? Se tem alguém aqui, não sei, da cultura japonesa ou conhece, se eu falar uma besteira, me avisem. Mas eu tinha um tio, por parte de pai, na verdade, né, era irmã do meu pai que era casada com ele, e ele era um mestiço, né? E então eu sempre frequentei, assim, quando eu ia passar as férias na casa dessa minha tia, esses eventos, né, japoneses, bem interessantes. E aí eu aprendi sobre o ritual do chá. Nunca vi um, mas me falaram sobre esse ritual do chá. Esse ritual do chá é um ritual milenário no Japão. É um ritual que ele demora de 4 a 5 horas para ser feito, né? É a pessoa que chama você, geralmente para casa dela, para degustar sobre esses chás. Ela não toma, mas prepara com toda a delicadeza, com aquela forma, as formas tão bonitas que os japoneses têm, né? E os asiáticos em gerais, de fazer as coisas com tanta beleza. Então eles preparam isso. E são rituais milenares. E ainda se vê esses rituais nos dias de hoje. Por que será? Porque além dos ensinamentos serem passados de pais para filhos, avós, bisavós, são os mesmos espíritos reencarnando naquela nação, que vem do seu cunho moral, né? Dos seus ensinamentos, de outras encarnações. Porque geralmente nós encarnamos também nos mesmos países e culturas. Claro, às vezes precisamos encarnar em outras culturas, porque como eu disse, e os livros dos Espíritos diz, existem experiências que só são vividas e aprendidas se temos um outro, né, corpo físico, de homem ou de mulher, e nascemos em outras culturas, em outras nações. Podemos aprender com eles e acrescentar alguma coisa. E no livro Caminho da Luz, né, de Emmanuel, o conteúdo ali descrito, ele é muito apropriado. Quando ele descreve a característica do povo português,
sobre a cultura dos indígenas no Brasil, né, antes de tudo, sobre a cultura dos nossos amigos africanos, né, as influências dos nossos amigos africanos que foram trazidos para o Brasil de uma forma trágica, mas mesmo assim temos, né, no Brasil tem muitas influências africanas, e tudo isso é uma programação feita pela espiritualidade. É muito bonito isso. E no livro também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, né? Psicografado por Chico, é um outro livro que eu aconselho muito vocês lerem ele, é maravilhoso. A gente entende todo o processo reencarnatório para se ter o Brasil. Quem são os espíritos que ali reencarnaram, né? Quem foram aqueles que precisaram ir para o Brasil para divulgar o evangelho em outras terras? Então é muito bonito. Então sempre tem um porquê daquelas raças, daquelas culturas, o porquê estamos ali ou reencarnamos. É bem interessante isso. E aí Kardec, ele vai um pouquinho mais aprofundado. Nós estávamos falando das características morais e físicas quando em relações dos pais, os filhos, né? E as características morais e físicas, né, dos povos, né? Ele pergunta assim: o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Os espíritos, sim, isso pode acontecer, mas em si melhorando, ele muda, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu de útil nas nossas prévias reencarnações, tudo aquilo que agrega para a nossa evolução moral, intelectual, levamos conosco. Estão conosco. Aquilo que é aprendido de útil não é esquecido. Porém, para cada reencarnação e aprendizado novo, tudo aquilo que nos agrega vai sendo acrescentado. E aquelas outras coisas que não fazem mais parte ou que não agregam mais na evolução vão sendo modificadas. Por isso que ele fala que sim, pode acontecer, mas conforme nos melhoramos no caminho evolutivo, isso vai mudando, vai se modificando. E aí ele pergunta: o homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Bom, gente, seria um contrassenso, certo? Um grande exemplo disso vou dar um exemplo. Por exemplo, eu, né, sou de pele clara, cabelo claro, olhos claros, e vocês estudaram lá nas aulas de biologia, né, a genética, azão, azinha, as combinações, né, quais são as possibilidades do filho nascer com cabelo assim, assado, a cor assim, assado, porque é uma questão genética. Né? A ciência já provou isso, uma coisa que nós já, né, conhecemos. Então imagina que eu desencarno e daqui a alguns anos eu vou encarnar numa família de africanos, lá da África, né? De pele escura. E eu reencarno assim, do mesmo jeitinho. Aí acho que a ciência teria que, né, remontar isso daí da genética. Claro que se vocês estudarem a fundo, não sou geneticista, tá? Mas se vocês estudarem a fundo, existe uma remota possibilidade de uma coisa dessa acontecer. Quase impossível. Mas na questão possível, isso não aconteceria. Então é um contrassenso, né? O meu corpo de agora nada vai ter a ver com o corpo do de amanhã, da próxima reencarnação, como não teve a ver com o último, né? Porque o corpo é uma questão material, biológica, física e genética. O espírito não. Então, são coisas diferentes. E aí os espíritos respondem: o novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Essa parte aqui que os espíritos falam, o espírito se reflete sobre o corpo, eu achei tão bonito, e eu achei de um ensinamento tão profundo. E aí eu vou ler essa parte aqui para vocês, porque eles falam que, sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, né? Mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter. Então, nós levamos conosco, né, tudo aquilo do espírito para o nosso corpo físico. Claro que, né, aí a gente entra na questão do perispírito,
que, né, liga a alma ao corpo e imprime algumas coisas no corpo físico, mas isso é uma outra questão e já foi até estudada, mas aconselho vocês a pesquisarem, é muito interessante. Mas o que ele quer dizer aqui é que, principalmente sobre o rosto, nós imprimimos aquilo que somos principalmente no nosso rosto físico. E é com fundamento que se designam os olhos como espelho da alma. Né? Isso é uma frase tão antiga, né? Os olhos são espelhos da alma. E eles falam que tem fundamento nesse dizer, que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Aí eles falam que uma pessoa, eles usam excessivamente feio, mas nos nossos padrões sociais, né? Porque beleza é uma coisa muito relativa. Mas os nossos padrões sociais, quando nela habita um espírito bom, se torna bonita, né? Quantas pessoas que não aparentam fisicamente essa beleza, que conhecemos os padrões sociais, mas que têm um coração generoso, humilde, caridoso e que se tornam bonitas, né? Assim, se torna atrativa para nós. E assim se dá ao contrário, né? Aquelas pessoas fisicamente belas, mas que nada têm a acrescentar, que não são humildes, que são grosseiras, né, que são preconceituosas, aquelas não se tornam bonitas, porque a alma delas, né, que é a moral delas, refletem, e principalmente no rosto. Eu achei tão interessante isso. Então, porque o corpo, né, é o que reveste a alma, né? É o principal desta ideia. Nós somos uma reflexão, até física, do que nós pensamos, dos que nós falamos, do que nós sentimos, e isso é o que nos reflete para o outro. E aí, o último item, e esse item aqui, estudando ele é um item que fecha a ideia da reencarnação, pelo menos neste capítulo. Ele é um item, eu só quero ver aqui, gente, alguém fala, vocês estão me ouvindo? Vocês estão bem? Alguém? Então, ok, então tá bom. Então, esse item, ele é da pergunta 218 a 221. E as ideias inatas, Kardec pergunta assim: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Aí os espíritos respondem: guarda vaga lembrança. Lembra aquilo que nós aprendemos, né? Tudo aquilo que foi de útil, nós guardamos vaga lembrança. Porém, se esquece e se perde temporariamente. Por um exemplo, aquelas aptidões, né? Por que eu gosto mais de música clássica do que de música country? Por que eu gosto mais de ler do que escrever? Por que eu gosto mais de exercícios físicos do que disso? Por que eu gosto, me comprazo mais em estudar a engenharia do que a biologia, né? São essas aptidões. Porque são aptidões que trazemos conosco, né? E que de alguma forma estão ali, ó, de uma forma inata, que uma lembrança que está ali na nossa, elas não são perdidas, né? Essas aptidões vêm com a gente e desenvolvemos outras também. Mas ele fala aqui que pode ter faculdades intelectuais adormecidas ou bloqueadas. Um exemplo, pode ser que na outra vida eu fui pianista, né? Tocava piano, aprendi sobre todas essas partituras da música. Só que hoje, e isso é verdade, eu não tenho aptidão para instrumento algum. Adoro música, mas eu sou uma negação. Meu irmão aqui, que tá me ouvindo, ele toca violão. E desde pequeno, ele tinha essa aptidão de tocar instrumentos, violão, bateria, guitarra. Eu péssima, nunca tive. Mas eu tive outras aptidões, eu gostava de dançar, sabe? Então, eu tinha gostava de outras coisas. Eu esqueci como é que toca piano, se caso eu aprendi na outra vida, provavelmente não. Mas nessa, não vai ser de utilidade, porque eu tenho outras coisas a aprender. Ela fica ali guardada, né, na mente, e um dia eu posso vir a desenvolver ela, né, em outra reencarnação. Por isso que muitas vezes, né, vemos crianças que, né, colocamos como rótulo de prodígios pequenas, né? Eu já vi vídeos, vários maravilhosos, de crianças de 4, 3 anos tocando Bach, Frédéric Chopin.
você olha assim, como? A criança nunca foi para uma aula. Porque isso vem da matéria física ou vem do espírito? Né? Então, claramente vem do espírito, porque essas aptidões continuam. Claro que tem aquele processo do 0 aos 7 anos, quando a reencarnação se dá aos 7 anos, e muitas dessas coisas vão sendo esquecidas, porque aquele espírito precisa desenvolver outras aptidões, mas é mais ou menos isso. Então, elas ficam ali adormecidas. E aí, como eu disse que esse último item ele vai fechar esse capítulo, eu não poderia citar, quando nós falamos de ideias inatas, ideias que ficam ali na nossa cabeça, mas que muitas vezes não sabemos de onde vêm, como elas chegaram lá, ou porque nós sabemos de certas coisas, aquelas coisas dos íntimos, né? E muitos estudiosos da psicologia, psiquiatria, né? E da psicanálise, né? Que é o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Freud, ele deu à ciência, principalmente na área psiquiátrica, uma forma diferente de estudo, né? Esses estudos hoje são contestados, muito deles, mas ele abriu a porta para entender um pouco mais aquelas ideias que ficam guardadas lá na nossa mente. E aí, ele estudou, quer dizer, ele classificou a mente, a consciência, em 3 subdivisões: consciente, pré-consciente e inconsciente. E o consciente é aquele material perceptível, que no caso é o que nós estamos fazendo agora. Estou consciente que eu estou assistindo uma palestra, que eu estou ouvindo sobre os espíritos, que eu estou sentado numa cadeira, que eu tenho uma casa, né, que eu tenho um computador, um celular. Essa questão consciente, o que nós estamos consciente fazendo neste momento. E tem aquele, né, que é o pré-consciente que ele fala, que é aquele material latente, que está ali adormecido no cérebro, mas ele tem a facilidade de emergir na consciência. Aquilo que a gente aprendeu alguns anos atrás, um fato que aconteceu na nossa vida, que a gente não está lembrando dele, né, durante o decorrer do nosso dia, mas se a gente olhar uma foto, sentir um perfume, falar com alguém, a gente vai lembrar de fatos que já aconteceu. Então, eles estão ali guardadinhos na nossa cabeça. Só abrir aquela gavetinha, é isso, se eu lembro, se eu conheço, se eu sei. E aí tem o inconsciente, que é aí que nós vamos tirar o estudo das ideias inatas. Que Freud diz que ele é um material de difícil acesso. É um conteúdo mais profundo da mente, e, segundo ele, esse conteúdo está ligado aos nossos instintos primitivos, até então, nos estudos, né? E, geralmente, é essa parte que é trabalhada na psicologia, na psiquiatria e na psicanálise. E eu acredito que vocês já tenham ouvido falar no processo de regressão, né? No tratamento de regressão. E eu vou entrar um pouquinho na palestra da Nete Guimarães, que a Luísa, né, comentou muito sobre ela na palestra dela. E realmente, de novo aqui, eu aconselho muito vocês assistirem. É de um cunho educativo muito grande na área da ciência e como a ciência vem avançando, né, nas pesquisas e na área do entendimento da reencarnação e da prova dela, né? Tem pesquisas maravilhosas em relação a isso. É uma palestra que está mais ou menos de 1h30, então eu vou colocar novamente aí depois aqui o link, me lembrem, para vocês assistirem, é maravilhosa. E nessa mesma palestra, a gente sabe que um pouco antes da década de 90, se acreditava que a linguagem cerebral, ela era elétrica, na eletricidade, né? Então, nossos impulsos, sentimentos e tudo isso eram elétricos. Porém, assim que o desenvolvimento das pesquisas foram se aprofundando, se descobriu que a linguagem tem um cunho duplo. Né? A linguagem cerebral é dupla. E aí os processos objetivos, né, da realidade, os sentidos, são elétricos. Mas os sentimentos, a emoção, é de natureza química. Então descobriram que existem 2 sentidos nos cérebros, os de cunho elétrico e de natureza química. Então, a partir daí, como a Luísa descreveu, né, expôs na palestra dela,
que a natureza química, ela se estabiliza, ela se dá dos 4 aos 7 anos de idade. E aí, após os 7 anos de idade, o cérebro ele está estabilizado, certo? Já se desenvolveu essas questões emocionais e tudo aquilo que é objetivo, realístico, aquilo ali, o cérebro da criança já está pronto, né? Nos estudos científicos. E aí, nesse âmbito que eu quero falar, onde que entra em consciência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na palestra da Nete Guimarães ela explica com mais detalhes, né? Nós temos um tempo curto aqui, eu não vou conseguir explicar com a riqueza de detalhes que ela explicou, mas aconselho vocês assistirem, sobre a pesquisa do bebê canguru. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é mais ou menos assim, vou dar uma boa resumida. Aconteceu aqui nos Estados Unidos, o começo dessa pesquisa, e o bebê canguru é que a medicina conseguiu provar, porque antigamente, quando os bebês, principalmente os prematuros, ou que precisavam ir para a incubadora depois do nascimento, eles eram isolados, né, de contatos físicos, no máximo as enfermeiras. E aí, depois de alguns testes, de alguns acontecimentos, se provou que é de grande valia e é muito benéfico para o bebê que está numa incubadora ter o contato com a mãe. Mas não é qualquer mulher, é a mãe. Né? Eles conseguiram provar que o nível de cortisol subia muito quando essas crianças prematuras, né, incubadas, estavam longe da mãe. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio que produzimos quando nós estamos sob estresse. Tá? Então, quer dizer que os bebês ficavam estressados. Isso era muito ruim, né, para a imunidade daqueles bebês, para aquele processo que eles deveriam passar para melhorar. E aí começaram a ver que quando as mães se aproximavam, pegavam no colo, falavam com eles diminuíam o nível desse hormônio do estresse. Bom, resumindo, então eles provaram, tá? Que o bebê, ele tinha um grande melhoramento quando tinha um contato com a mãe, em 95%. Só que para se provar alguma coisa no âmbito científico, para que a comunidade científica aprove, fale isso aprovado, é necessário um longo percurso de análises, de testes, né, de pesquisas científicas. Foi o que fizeram. Então, isso é cientificamente provado. Mas, meus amigos, a biologia também é uma ciência. E a biologia é aquela que fala que do 0 aos 6 meses, né, a memória não está desenvolvida. Então, a biologia discorda do que a medicina descobriu. Falou, peraí, como é que o recém-nascido conhece a mãe, sendo que a parte da memória não está desenvolvida? Como é que ele lembra da mãe? Como é que é isso? Ele nunca viu ela antes, nunca teve contato, não tem. Fisicamente, não tem como isso acontecer. Eles estão errados? Não. Biologicamente, pela ciência, isso é provado. Como este teste que os médicos fizeram, também é provado. Aí, meus amigos, é que entra a beleza daquilo que nós estamos estudando hoje. E eu posso dizer com o coração cheio a oportunidade do conhecimento que nós estamos tendo, que muitas outras pessoas já estão tendo também. Porque o que liga a biologia ao estudo da medicina é o espiritismo. Por quê? Quem é que reconhece a mãe? É o bebê ou é o espírito? Porque biologicamente não tem como aquela criança reconhecer. O cérebro não está formado ainda. Lembram daquilo que a Luísa explicou? Dos 0 aos 6 meses, dos 4 aos 7 anos. Tem todo um processo físico de formação. Então não tem como aquela criança lembrar. Mas o espírito lembra. Então, essa parte inconsciente que muitas vezes, depois de adulto, né, nós estudamos, e essas pessoas que passam por esses tratamentos psiquiátricos, psicológicos e da regressão, quando acho que vocês já ouviram falar também em regressão intrauterina, como é que você vai lembrar? Como é que você vai voltar à memória de um bebê que nem nasceu, então não tem a formação cerebral ainda, ou de meses depois do nascimento?
Quem lembra é o espírito. Porque quem anima o corpo físico é o espírito. O cérebro é só um órgão que o espírito se utiliza para dar vida à mente. Porque os pensamentos, os sentimentos, as ideias já estão lá. Então, as ideias inatas que nós temos, que nós levamos, né, à frente, já está aqui. E isso é uma coisa que eu, né, coloco o adjetivo de lindo. Para mim é lindo ver como a ciência dos espíritos já está tendo voz dentro da ciência dos homens. Eu não sei se vocês todos aqui tiveram a oportunidade de assistir a palestra do Décio, que foi maravilhosa, mas ele falou que esses conhecimentos são páginas da medicina, de livros da medicina ainda não escritos, mas que serão. E existem, se vocês pesquisarem, vários estudos científicos maravilhosos no âmbito do espiritismo, né? Eles não, às vezes, colocam este nome, mas e que já estão sendo reconhecidas por revistas científicas de alto nível mundial, internacional. Então, aos poucos, essas perguntas que não tinham resposta até então, né, e que eu usei o exemplo de Freud, que deu abertura a esses conhecimento, né, o trabalho do inconsciente, do eu, aprofundando, e hoje já existem outras pesquisas acima, compreendemos que o espírito está ali todo o tempo. Então, meus amigos, é isso uma das outras e tantas provas da reencarnação, que era este capítulo que eu queria passar hoje para vocês. Eu não sei se eu me estendi muito, se eu falei demais, mas é isso. E agradeço muito. E se vocês tiverem algumas perguntas, é o que eu já vou falar para vocês, tá? Eu vou tentar, tá? Se não der, eu peço aos universitários, eu vejo aqui o que eu posso fazer, mas como vocês, eu sou aluna também, estou no processo de aprendizado, muito, então tenho muito que aprender ainda no âmbito moral e intelectual. Então é isso. Carol, se vocês quiser abrir o microfone para o pessoal perguntar, conversar, debater, dar opinião, puxar minha orelha, estou aqui, estamos aqui. Não, o microfone está aberto, acho que se quiser comentar alguma coisa pode, mas eu já vou aproveitar e falar, porque estudar o Livro dos Espíritos não é uma tarefa fácil, né? Requer muita disciplina. E eu confesso para vocês que, apesar de conhecer a doutrina há muitos anos e casa espírita há quase 2 anos e meio, né? É isso? Quase 3, né? Sei lá. Quase 3. Conta já. É a primeira vez que eu estou estudando o Livro dos Espíritos, né? Eu gosto muito do Evangelho, e o Livro dos Espíritos é aquilo que você falou, é uma pós-graduação. E para mim, assim, cada vez que você lê, cada vez que você estuda, e quanto mais a gente estuda a doutrina, as fichas vão caindo e as coisas vão fazendo mais sentido. Gosto muito dessa parte das ideias inatas, porque a gente consegue entender muita coisa também, assim, tudo isso que foi falado, mas aqui, isso das ideias inatas me chama muita atenção. Porque acontece às vezes comigo, assim, certas coisas, habilidades, coisas que a gente tem, a gente fala assim, nossa, gente, da onde que eu tirei isso, assim, né? A gente tem pessoas que às vezes falam assim, mas eu não tenho habilidade com nada, eu não sei fazer nada, eu não sei qual é o meu talento. Às vezes as pessoas ficam um pouco assim, perdidas. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem uma capacidade de fazer alguma coisa. E é só, às vezes, diminuir um pouco o barulho, o ruído, que isso vai aflorando. E essa coisa das ideias inatas, principalmente assim, até no meu trabalho, né? Quando as pessoas ficam assim, perdidas. Ai, Carol, eu tô perdida, eu tô sem rumo. Tipo, quero fazer uma transição de carreira, não sei para onde eu vou. Ou então eu preciso fazer alguma coisa com o meu trabalho, desenvolver. E eu não sei fazer nada, eu não sou boa em nada. Eu falo assim, como não, né? Como não é boa em nada? Todo mundo tem talento, a gente não pode esconder os talentos, né?
Exatamente. Então, quanto mais a gente conhece, mais estuda, a gente vai vendo que a gente tem sim habilidades, todo mundo tem, e essas habilidades a gente tem que agradecer por elas, né? E às vezes também nos surpreende, que a gente fala assim, da onde que eu tirei essa habilidade para fazer isso? Meu Deus, às vezes ela amadurece num certo ponto da vida, às vezes não vem da infância, né? Mas chega num ponto que você adquire uma habilidade assim que parece que você faz de olho fechado, com o pé nas costas, você fala assim, de onde que veio isso? Mas acho que com o autoconhecimento, com a maturidade, essas coisas vão aflorando. Então, para mim, assim, o Livro dos Espíritos está sendo uma experiência maravilhosa e é aquilo que você falou, quando eu fico com frio na barriga quando eu tenho que dar palestra do Livro dos Espíritos, mas é estudar, desafia a gente, né? Estudar cada vez mais, porque falar de Jesus não é fácil, estudar a doutrina não é fácil, mas a parte que realmente não é fácil é vencer a nós mesmos, né? Olhar e evoluir. Exatamente. É isso, amiga. Parabéns pela palestra maravilhosa. Agradeço. É aquilo que você falou, tudo aquilo que nos desafia, né? E a ideias inatas, né, que é no finalzinho desse capítulo, ela principalmente nos chama a atenção, por isso que você falou, que nos explica muita coisa, né? Tudo. Porque elas estão lá, certo? Elas estão lá de alguma forma. Umas vão ser utilizadas, outras nem tanto, mas elas estão lá de alguma forma. E a ciência vem explicando isso, né? Nos estudos aprofundados, né, da psiquiatria. Então, e da neurologia, principalmente, era essa palavra que eu estou tentando lembrar, da neurologia, e é isso, né? Nós estamos aqui nesse eterno aprendizado, e graças a Deus, literalmente, que nós temos, né, o Livro dos Espíritos como base para aprender muita coisa, e tem muito ainda a ser aprendido. Eu tenho certeza que virão outros e outros livros também tão bonitos quanto. É isso aí. Oi, Verinha, quer falar? Luiz? E só uma frase, eu prometo, tá bom? Não, fica à vontade, por favor. Foi maravilhoso. Nossa, que palestra, tudo muito bonito, né? Muito bem claro, ficou tudo para nós. Eu só queria lembrar que Chico, o Chico disse uma frase que eu jamais esqueci. Ele falava que a Carmelita é a universidade do... Né? Então, isso para nós, é algo maravilhoso. Nós estamos numa universidade para as nossas almas, né? Então é isso aí mesmo, vamos continuar estudando para ir em frente. Com certeza. Eu acho que as duas palestras da semana passada e de agora são complementares. As duas foram assim, de forma muito boa, né? Explanada, como a Verinha falou, simples, objetiva, e trouxe esse conhecimento. Eu fui anotando algumas coisas aqui, porque foi me lembrando algumas coisas. E quando você falou da questão 203, né, a respeito da transição da alma, né, dos pais para os filhos, né, até, né, e realmente ficou muito claro. Eu acho que ninguém duvida disso, né, principalmente depois agora falado, o espírito se dissocia, não se dois, não se, né, multiplica. E o físico, embalagem, né, simplesmente uma embalagem. E essa embalagem pode mudar de acordo com a necessidade. Se a embalagem nasce na África, precisa de uma proteção, né, contra os raios solares, por exemplo. Uma embalagem de cor negra, né, num lugar onde a luz é tão intensa, como os esquimós, eles têm o olho assim mais fechado, por causa da incidência de luz. Então, a região do globo tem uma necessidade. Por isso a diferença de raças. Então, não é nenhum demérito, mérito, alguma coisa ariana, superior. Não, é sim embalagem para o espírito. E isso nos leva, inclusive, a pensar na adoção, né? A adoção, nós não estamos adotando um corpo, uma embalagem, estamos adotando um espírito, com todos os valores, as necessidades, né?
E aí, o que vai mudando, dirigindo essa embalagem, é o perispírito, que você falou pouco. Você falou, isso aí dá assunto para uma outra conversa, né? Então, o perispírito é aquele elo entre o corpo, quer dizer, primeiro a alma e o corpo, né? Então, alma e perispírito é o espírito. E aí, através disso vai. Então, o perispírito é algo que nos acompanha sempre. Por mais evoluído sejamos, ainda vamos ter o nosso perispírito, ainda que quintessenciado, purificado, melhorado, um perispírito que quase nem se vê, pode transmitir toda a luz do espírito, não é barreira para isso, né? Então, tanto que Jesus, né, se encarnou aqui nesse planeta e ele precisou desse invólucro, né, desse espírito, para compor o físico, das características para ele, né? Então são coisas assim que, à medida que você foi falando, né, e foi vindo sobre a coletividade que mudando. Eu posso imaginar o Egito há 3, 5 anos atrás, onde tinha duas grandes raças, né? Uma extremamente evoluída e outra que era extremamente inferior a essa evolução. Hoje você vai, aquela extremamente evoluída, a gente já não encontra mais. Então, o que muda? O espírito. Inquilino, né? Mudaram os inquilinos daquele corpus, daquele lugar. E então, sobre, quando eu falo das ideias inatas, aquilo que vem, é do espírito. Tanto que, quando encontraram aquela tal da Roseta, né, que tinha todos os hieróglifos e ninguém entendia tudo, aí um francês conseguiu decifrar aquilo, né? Mas ele não tinha um aprendizado, ele nasceu na França, ele não era egípcio, e não era daquela, mas ele trouxe com ele o conhecimento que abriu a existência, né, o tal do Champollion, né? Ele foi lá e conseguiu desvendar isso aí. Então, ao longo da sua explanação e tudo, aparecendo isso aí tudo, né, para que a gente pudesse, para que eu pudesse invadir aí, né, o seu espaço, fazer esses comentários. Mas, acima de tudo, foi muito bom mesmo. Assim, me fez muito feliz de estar aprendendo, né, dando isso. E como você, eu acho que você talvez só pecou numa coisa, sabe? Você falou, se eu souber, não sei o quê. Olha, todos nós somos aprendizes. Então, a gente vai ser aprendizes sempre. Porque quando a gente falar, eu sei tudo, aí que esquece. Aí já não. Então, vamos alimentar esse conhecimento, né? Na verdade, o sábio sabe que nada sabe, né? Uma frase bonita. Exatamente. Tô rindo aqui porque a hora que você falou do perispírito, quando entra, né, nessa questão que o espírito ele imprime no corpo físico, né, e é pelo perispírito, né, essas questões. Aí eu lembrei do livro, né, Luiz, que você tem na sua casa sobre perispírito, aquele livro pequeno. Gente, é dessa grossura aqui, ó. Cadê? Mostra aí. Olha aí o tamanhozinho do livro que fala só de perispírito. Eu falei, como é que eu vou entrar no assunto? Mas não tem a possibilidade. Isso daí dá um seminário, mas assim, é fantástico, né? Aí eu lembrei desse livro, Luiz, quando eu estava estudando aqui. Eu falei, meu Deus, eu acho que um dia eu preciso ler esse livro bem a fundo, assim, porque é uma questão bem interessante de se aprender e de entender muita coisa também, né? Que a gente transporta para o espírito. É uma doutrina assim, extremamente rica e que pelo menos, eu acho que para mim vai me levar muitas encarnações ainda para destrinchar os conhecimentos. E quando eu peço para os universitários, que eu peço mesmo, falo assim, olha, joguei, quem quiser responder, responde. Fazer um comentário, assim, Su. Oi, Su, quando é assim, minha mãe que chama, viu? Ô, Su. Oi, mãe. Eu prometo que vou, como diz eu prometo que vai ser umas frasezinhas, bem resumido, né? Tá? É o seguinte, pegando uma carona e voltando um pouquinho com a Carol, falando sobre habilidade. Achei interessante, né? Porque eu tenho
né, ocorrido comigo a graça, a felicidade, né, de algumas habilidades de coisas simples, mas que ao mesmo tempo são importantes, que eu nunca cursei nada, né, nenhuma escola, nada, que é o caso da costura, né? Quando eu ainda adolescente, pré-adolescente, que morava no sítio, com poucos recursos, de repente descobri que tinha, né? Comecei, a minha mãe fazia umas costurinhas, fazia roupa lá pra gente, comecei vendo ela lá e comecei a desenvolver e fazia costura para vizinho, parente, tudo. Até a fase adulta foi quando, né, arrumei o primeiro emprego, aí ficou anos adormecido, que seria aí por volta dos, né, mais de 20 anos. Aposentando, voltei, aí quis mexer, falei, não vou ficar parado, estou aposentado, vou tentar, achava que não ia conseguir, mas veio a vontade. Aí é onde eu comecei a fazer coisas que depois de pronto eu olhava assim, falei, não, mas será que fui eu que fiz? Eu não acreditava. Nunca houve ninguém que me ensinasse a pegar na tesoura. Aí tá, seguiu a vida, né, até agora. E de propósito, agora a situação a necessidade de construir máscaras, aí tá todo mundo, né, a gente vê na internet, modelo disso, modelo daquilo, tem aqueles modelos que são mais complicados, até porque são mais anatômicos, e eu tive a vontade, um interesse muito grande, o desejo de fazer, até para doar mesmo, né, sem nenhum fim para aquilo, nem nada. E vendo na internet os modelos meio complicados assim, falei, nossa, será que eu consigo? Tem que traçar isso, traçar aquilo. Resolvi. Isso foi de anteontem para cá. Aí consegui fazer certinho, né, bem anatômica, né, onde protege mais. E com isso, agradeci muito a Deus, porque é uma forma, né, de ajudar, no caso agora, no momento da grande necessidade, e o caminho, como que foi? A habilidade. Então, só confirmou aquilo que eu já tinha descoberto, algo que veio comigo. Tipo, autodidata, porque nunca alguém me ensinou assim, não, é assim que pega na tesoura, é assim que procura, é assim que não sei o quê. E assim, só se confirma isso que, né, vocês falaram aí. Habilidade, né? Gosto tipo autodidata que veio com a gente. Então, é isso que eu queria passar, né, da minha parte. Não é linda, gente? Ai, meu Deus. Mas é verdade, isso que ela falou, isso é verdade. Vem desde muito pequena, né? Ela sem realmente ter aprendido nada numa escola e ela faz coisas assim que costureiras de alta costura talvez não fariam. E não é porque minha mãe não, é porque realmente é verdade. E ela dizendo isso, me veio uma coisa na cabeça que é onde a gente vê, né, uma beleza. E a beleza que muitos de nós, ainda mais nos dias de hoje, perdemos a noção e o entendimento, que é a nossa individualidade. Quantas vezes, né, a gente para se comparar com os outros? Por que ele faz melhor que eu? Por que ela faz melhor que eu? Por que eu não consigo fazer assim? Por que eu não consigo fazer assado? E a gente começa, né, nos diminuir como pessoas, sendo que cada um de nós somos únicos. Cada um de nós temos as nossas habilidades, né? Podemos não ter a habilidade de um engenheiro para construir um foguete, mas temos uma habilidade de fazer uma máscara para ajudar alguém, né? Temos habilidades, né, de conversar, de ouvir. Então, são tantas as habilidades que nós temos como ser humano e que acabam se perdendo no caminho da ostentação, da inveja, da comparação. E quando que nós temos, no momento que nós temos que nos olhar, né? De entender lá dentro, igual a Carol deu o exemplo dela, minha mãe, todos aqui também, com certeza, todos aqui que estão escutando, porque não é que a gente vai tentar fazer uma regressão, tá, gente? E agora deixa eu pegar uma habilidade da minha vida passada para ver se eu consigo fazer uma coisa aqui diferente nessa vida. Não é isso, né? A questão do véu do esquecimento também é proposto por isso, para que a gente desenvolva outras, né? A gente pode pegar as que nós temos e desenvolver tantas outras. Eu falo com a Luísa, né? Luísa, já é tão bonito, pessoas que escrevem, que ela escreve tão bonito, livros. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho, mas não só me diminuo por causa disso, entendeu? Eu tenho outras habilidades
e como vocês também, cada um tem as suas habilidades. E se vocês colocam amor, né, atenção em relação a isso, elas vêm porque é do nosso espírito. Nós só temos tendo a oportunidade do invólucro carnal de colocá-las em práticas. É isso, minha gente. Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Inês. Eu tenho um comentário. A sua mãe linda, nossa, maravilhosa. E muito obrigada pela palestra, foi muito bom. Eu tenho notado que da semana passada com a Luísa, na segunda-feira com a Vera, hoje com você, como que fechou um ciclo da palestra, uma complementando a outra. Então, assim, muito enriquecedor. Eu tenho muita coisa para falar, mas não vou tomar o tempo. O negócio do Livro dos Espíritos, quando eu comecei a frequentar as reuniões na casa do Felipe, eu não sou de berço espírita, mas eu sempre me identifiquei muito com o espiritismo. Sempre ia naquelas livrariazinhas nos sebos lá do Brasil e pegava os livros de Chico Xavier. E eu peguei o Pentateuco e eu li. Então, quando eu fui para a casa do Luiz, comecei a frequentar, eu mencionei para ele que já tinha lido o Pentateuco. E uma vez também, conversando com o Luiz, eu falei, não, agora eu estou lendo a Gênesis. E o Luiz, muito educado, a Gênesis a gente não lê, né? É um livro que se estuda. Então, é assim, o Pentateuco não são livros que a gente lê, eles são livros de estudo. Uma coisa que eu aprendi lendo o Livro dos Espíritos, e agora voltando, é que você não absorve, e que as respostas são repetitivas e as perguntas são repetitivas. Chega no capítulo do livro, eu acho que lá para a pergunta 600 e pouco, que os espíritos ficam até irritados com Kardec, tipo assim, eu já falei isso e vocês não compreendem, mas justamente pela nossa inabilidade de absorver a mensagem, é por isso que ele é um livro repetitivo, mas a cada vez que você lê uma questão e você relê a resposta, é uma outra percepção, uma outra novidade, e mesmo agora, o quanto você falou, aí você pega de cada um de nós que deu a nossa opinião, as opiniões são bem diferentes, mas são interligadas ao mesmo tópico. Então, assim, cada um tem uma visão, mas aquela visão está tudo ali conectado nos pontinhos. Então, assim, é uma mágica. O Pentateuco, ele é uma mágica, e o Livro dos Espíritos, ele é um código, né? Uma coisa, assim, maravilhosa. E você falou muito bem, muito, muito... Adorei, assim, te ouvir. Foi muito bom te ouvir. Obrigada. Imagina, Inês, obrigada a você. E é isso mesmo, né? Fala, oi, Luiz. Só para a título de esclarecimento, quando ela se refere ao Pentateuco, são as 5 obras básicas, para quem não está habituado, né? Para quem está familiarizado. Eu só queria aproveitar, desculpa, Suelen, já fazer uma propaganda, né, Carol? É que a semana que vem nós vamos ter, na terça-feira, né, na próxima terça, dia 7, uma pessoa que ela é muito estudiosa. Ela vai falar sobre Os Tempos São Chegados, o capítulo 18 da Gênese. Mas eu queria ver com vocês, já que você falou sobre homossexualidade, ele tem um seminário sobre homossexualidade que é fantástico. Ficou muito famoso esse seminário dele na região lá de Sorocaba. Ele foi chamado para dar em várias casas, em Sorocaba e região. Então, se vocês permitirem, viu, Carol, a gente pode chamar ele uma próxima vez para um seminário sobre homossexualidade, mas tem que ser 2 terças, senão se prolonga muito. 1h15, 1h30 cada terça-feira. É fantástico sobre esse seminário que ele faz. Nossa, com certeza. Bom, Carol que tem que dar o veredito. Próxima terça, não é, Verinha? Chegados. Ou de repente uma segunda e terça, que tal? Só precisa ver os horários dele, porque ele está fazendo muita live na região, né? Com muitas casas espíritas chamando, São Paulo, tudo. E então a gente precisa ver se ele pode numa segunda ou na terça.
Tá? Quem que é ele, Verinha? Quem que é ele? Oi? Quem que é ele? Que eu não peguei Ele- o nome do palestrante. Chama Marte Filho. Tem Ah, no YouTube, se vocês quiserem ver. com certeza, vamos estar aí, né, gente? São sempre, né, assuntos diferentes. Semana que vem convidá-lo já para marcar um dia para esse seminário, viu, Carol? Você que sabe. Tá bom? E é fácil dar um seminário. Vamos ver depois. Isso. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, para não sair um pouco do ensejo aí, justamente do que foi incumbido na palestra, tá? Referente a isso que a minha irmã disse sobre as nossas tendências, ou seja, facilidades em aprender justamente determinadas coisas que muitos demoram anos e anos e não conseguem, né? Inclusive, ela até colocou este exemplo aí, tudo bem, que não vem ao caso, que eu desde criancinha tenho facilidade em aprender violão, guitarra, me fez lembrar uma coisa bem interessante, inclusive até um fator histórico, tá? Do famosíssimo Beethoven. Beethoven, ele é um cara que todo mundo conhece, que é da parte musical em si, e uma das sinfonias dele, eu não sei se é a mais conhecida, que é a Quarta Sinfonia, ele começou a desenvolver, só por um critério assim de curiosidade, depois vocês pesquisam no Santo Google aí que vocês vão ver melhor, tá? Com 4 aninhos de idade. A quarta ou a quinta sinfonia de Beethoven, se eu não me engano, ele tinha de 4 a 5 anos de idade e começou a fazer o desenvolvimento dele. Aí a ciência pergunta, como é que pode? A ciência realmente ela não vai conseguir responder, a não ser que tenha esse cunho, esse conhecimento, nem que seja bem assim superficial quanto a um pouco do espiritismo em si. Mas é só para deixar um pouco de adendo, de curiosidade aqui entre nós, que como é que pode uma criancinha de 4 ou 5 anos de idade desenvolver realmente todo aquele tipo de, digamos assim, dificuldade no teor de música em si, justamente que foi Beethoven. Só uma curiosidade para deixar com vocês aí. E agradecer minha irmã também por ter lembrado de mim, por ter aprendido a tocar violão e guitarra. Você gosta, hein? Só isso. Eu lembro porque foi um martírio para mim, meu Deus do céu. E eu só queria ir junto com ele para as aulas, porque era o pessoal mais velho, eu queria ficar lá no meio. Mas aí meu irmão foi lá e me dedurou para minha mãe e falou assim, mãe, pode tirar porque ela não tá aprendendo nada. Já faz mais de 2 semanas, a gente já passou por uma outra classe, ela tá ali ainda, ó. Aí eu lembro e chorei, mãe, não me tira, porque eu só queria por causa do pessoal, entendeu? Mas ele tinha as habilidades, eu não tinha as habilidades, era 0. Mas é isso, é mais um exemplo aí, né, que a ciência dos espíritos explicam, né? Bom, gente, agradeço novamente a todos, é sempre muito gratificante estar aqui com vocês, aprendendo, porque para cada explanação dessa a gente estuda também, né? Como a Inês falou, lê, relê, e toda vez que a gente passa e repassa, a gente aprende uma coisa nova. E como também, né, o Luiz esclareceu o Pentateuco, né, que é os 5 livros base do Espiritismo, que se faz muito necessário ler para entender muita coisa. Lógico, sim, obras maravilhosas, né? Maravilhosas. Talvez algum desses livros vão ficar um pouco meio assim entediantes no começo, quando não se tem muita noção, ou vão ficar muito interessantes, depende, né? Mas é um estudo de longo prazo e com calma, sem pressa, sem desespero, para tentar conhecer e entender tudo, né? Porque como o Luiz diz, né, a gente não sabe de tudo e está muito longe de saber. Mas é um pouquinho, aqueles passinhos de formiguinha a gente vai indo, né? E na coletividade, né? Lembra que a coletividade é um motivo educacional para cada um de nós, a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um e assim a gente se motiva. É isso, minha gente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Levante a mão. Vocês estão bem? Vocês estão ótimos? Então tá bom. Então acho que a gente pode encerrar. Podemos? Podemos. Vamos fazer o passe, então? Vamos fazer o passe, então. Vocês estão todos com a aguinha aí de vocês. Você faz, Carol? Faço. Então tá bom. Então vou tirar aqui o meu som. Então, quem não pegou uma aguinha, pega lá. Vamos finalizar, então, esse dia, né? Que a gente tem muito que agradecer. Convidar vocês para fecharem os olhos. Vamos serenar o nosso coração, trazendo em nossa mente a figura do nosso amado Mestre Jesus,
Ele que se aproxima de nós nesse momento e vem nos buscar para o nosso banho de cachoeira, onde vamos nos dirigindo para essa cachoeira com essas águas que irão levar com elas as nossas preocupações, inseguranças, os nossos medos. Essas águas vão percorrendo da nossa cabeça aos pés, tirando de nós tudo aquilo que não nos faz bem, os nossos pensamentos negativos, as energias que nos cercam, que nos prejudicam. Vai lavando em nós a nossa sujeira mental, tudo que vamos acumulando no nosso coração, na nossa mente, e que vem nos tornando pesados. E o mais belo de tudo é que Jesus segue conosco, segurando em nossas mãos. Querido amigo, o Senhor que conhece as necessidades dos nossos corações, as nossas dificuldades, as nossas lutas nessa encarnação, os nossos vícios morais, as falhas que precisamos corrigir. Auxilia-nos, Jesus, a renovar, a desapegar, a deixar ir essa bagagem que não nos pertence e que nos causa sofrimento. Te agradecemos, Mestre, por estar conosco. E graças a Deus, partimos então agora, seguindo com Jesus de mãos dadas, em direção ao nosso campo verdejante, mais leves, mais serenos, caminhando com Jesus nesse jardim tão bonito, onde podemos sentir uma brisa suave, os raios do sol que nos aquecem, e principalmente todo o amor de Jesus que nos envolve nesse momento, essa energia que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, serenidade, confiança, força, fé. E Jesus se despede de nós nesse momento, nos dando um abraço caloroso. Os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, que estão todos conosco. E te pedimos, Jesus, para levar a sua luz em todos os lares de todos nós, confortando também, abençoando os nossos familiares, os nossos entes queridos, todas as pessoas que estão precisando do teu amor e da tua luz. E se porventura, Jesus, tiver algum irmãozinho necessitado aqui na nossa casa, que ele possa ser socorrido, também possa ser levado. Conforta, Mestre, os nossos familiares, onde quer que eles estejam, também leva a sua luz, a sua paz. Abençoe também todos aqueles que estão nos hospitais, que estão necessitados, e que possamos seguir felizes, que possamos seguir alegres, até o nosso próximo reencontro, Mestre. E que os nossos amigos possam colocar nessas águas o nosso medicamento necessário, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que a nossa alma necessita, porque o Senhor sabe o que nos faz bem. Obrigada, Jesus, e até o nosso próximo reencontro. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez a todos. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Alguns eu vejo daqui a pouco de novo. E é isso. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a semana de todos e nos vemos em breve.
Até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau com vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente.